Enarkei ein hologas. Kai ברא hologas אלוהים ein את השמיים ואת הארץ. Bibotalk apresenta Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Olá a todos, eu sou o Paulo On e bem-vindos a mais um vídeo por aqui. Já se inscreve aqui embaixo no nosso canal no YouTube, deixa o seu like e também aciona o sininho para você ser avisado pelo YouTube a cada novo vídeo pintando aqui no canal. Hoje nós finalmente lançamos o episódio 0 do nosso novo podcast, o Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Eu estou como host desse podcast, como produtor, e ele está sendo distribuído aí pelo feed do Bibotalk. Então eu já queria deixar aqui o meu agradecimento a todos do Bibotalk, Rodrigo Bibo e toda a equipe, toda a diretoria que abraçaram esse projeto, que acabou de nascer, na verdade, mas que vem com uma proposta de falar sobre exegese bíblica e sobre interpretação bíblica, duas coisas que são muito importantes, mas às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade de se achegar a esses assuntos dado a um grau de complexidade, a termos técnicos ou a métodos que nós consideramos como algo puramente acadêmico. Esse podcast está sendo preparado com muito carinho para você, para que juntos possamos interpretar e entender o texto bíblico da melhor maneira possível. Todo mundo faz exegese na medida das suas limitações. Quando nós lemos um jornal, quando nós lemos uma bula médica, quando nós lemos qualquer placa de sinalização na rua, nós estamos fazendo exegese. E quando nós lemos a Bíblia, nós também temos esse esforço de entendermos, em primeiro lugar, o que está escrito, o motivo pela qual está escrito daquela maneira, o contexto dentro da qual aquele texto foi escrito daquela maneira, para que nós possamos, com os dados em mãos, interpretar esse texto, que não é um texto qualquer, é um texto divinamente inspirado à palavra de Deus. Então esse podcast vai tratar exclusivamente sobre exegese e interpretação bíblica. Nós vamos trazer, na medida do possível, estudiosos, eruditos aqui do Brasil para nós termos uma conversa sobre textos difíceis ou sobre métodos de interpretação, de exegese. Também nós vamos falar sobre alguns livros importantes que você tem que ter na sua biblioteca para enriquecer e para servir como fonte de consulta para pesquisas e para qualquer tipo de dúvida que ocorra na medida em que você lê o texto. E também nós estamos aqui para, a cada episódio, responder uma pergunta sua, seja de um texto bíblico ou seja de qualquer dificuldade de leitura e de interpretação do texto sagrado. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, estão todos os links relacionados ao nosso novo podcast, o Contexto. Temos todas as redes sociais, os links aqui embaixo. Nós temos um e-mail que você pode usar para mandar a sua pergunta para mim. Também nós temos um grupo no Telegram que você pode ficar inteirado aí de cada novidade que está pintando aqui no nosso podcast. O mais novo podcast da família Bibotalk, o Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Conteúdo, procuraram saber informações. A todos vocês que expressaram carinho, muito obrigado e continuem conosco. Embarque conosco nessa jornada, que é uma jornada muito interessante no texto bíblico, e lendo o texto bíblico nós vamos com certeza ser crentes e cristãos com mais qualidade, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo com mais devoção e com mais amor. O episódio introdutório, aquilo que nós chamamos de episódio 0, já está disponível para você. Aqui embaixo novamente tem um link para você ouvir a nossa conversa, a conversa que eu tive com o Bibo sobre os objetivos desse podcast e como esse podcast pode ajudar você. Então acesse hoje mesmo os seus agregadores de podcast, no Spotify ou também pelo site do Bibotalk, Contexto, o seu podcast de exegese bíblica. Eu te aguardo por lá e que Deus te abençoe. Tchau!